Oi, oi, galera! Mais uma live e hoje a gente vai falar sobre como blindar o seu cérebro e fazer boas escolhas alimentares. Hoje a gente vai falar sobre resiliência, que é o que todo mundo precisa, né? A gente precisa ter um cérebro mais resiliente. Oi, oi, oi! Olha quem entrou! É a Mamis! Oi, mãe! Beijo, beijo pra você! Estamos aqui já prontas para fazer uma boa live. E hoje eu vou falar como blindar o cérebro, ter um cérebro mais resiliente, que é muito importante. Vamos aqui esperar as pessoas chegarem para que a gente comece a fazer uma boa live, porque hoje a informação é muito bacana, tem muita coisa boa para acontecer e é muito legal. Olha, mais um membro! Boa noite, Jurema! Seja muito bem-vinda! E vamos que vamos, porque tem muita coisa boa hoje. Nós falamos, só fazendo um mini resumo, né? A gente falou na terça-feira sobre a parte do estresse crônico, o que, que o estresse gera no nosso corpo. Ontem a gente falou sobre a parte do sono, a importância de você ter um sono de qualidade. E hoje a gente vai falar de ter um cérebro mais resiliente, o que é muito, muito, muito importante, né? Porque quando a gente tem um cérebro resiliente, a gente consegue lidar com o estresse de uma forma diferente. Então é muito importante que a gente tenha um cérebro mais resiliente. Oi, 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 boa noite para quem entrou. E vamos começar a nossa live. Bora lá, não vou mais ficar enrolando. Lembrando aqui, antes da gente começar, que no dia 18/5 às 20 horas, que é terça-feira, eu darei uma aula onde eu vou ensinar a vocês, né, todos vocês, a dominarem as emoções para que vocês parem de comer de forma compulsiva. E vai ser muito bacana, a gente vai fazer um resumão de tudo que eu tô falando, mas o foco mesmo vai ser sobre essa parte das emoções e vai ser muito bacana. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje, que é como blindar o nosso cérebro, como ter um cérebro mais resiliente. Bom, acreditava-se há muito tempo atrás que a gente só tinha nascimento de neurônio, que é neurogênese, na época que a gente estivesse na barriga, então quando a gente ainda era bebê, na gestação, né, a gente está lá dentro da barriga, e até a infância, até os 10 anos de idade. Então, até essa idade, até os 10 anos de idade, a gente tem uma produção de neurônios e migração de neurônios para os lugares certos. Só que eles começaram, isso há muito tempo atrás, eles começaram a estudar por que alguns combatentes de guerra voltavam da guerra com muitos problemas de saúde, como uma depressão, uma ansiedade generalizada, um estresse pós-traumático, e outros voltavam de uma forma mais amena, voltavam assim sem muitos problemas. E aí, eles começaram a estudar o cérebro desses combatentes e eles descobriram que essas pessoas que não desenvolviam essas doenças, elas eram muito mais resilientes. E como consequência, nasciam neurônios nessas pessoas. Então, elas sabiam lidar com o estresse de forma diferente daquelas outras pessoas que não tinham essa neurogênese tão fácil, de forma tão fácil. Então, só para que vocês entendam, neurogênese é o nascimento de neurônios, tá? É você fazer nascer neurônios. E quando eu tenho isso, quando eu tenho um cérebro com mais neurogênese, eu sou mais resiliente. Eu consigo passar pelo estresse de uma forma diferente de quem não consegue, né? De uma pessoa, por exemplo, que, na verdade, o que diferencia uma pessoa que consegue passar por um estresse e uma que não consegue passar pelo estresse é exatamente essa resiliência, esse nascimento de neurônio. A gente consegue perceber isso muito nítido hoje em dia, porque a gente tem, por exemplo, pessoas que conseguiram passar por essa pandemia de uma forma tranquila e pessoas que estão extremamente ansiosas, que estão precisando tomar remédio. Então, está muito relacionado com essa parte da resiliência. E, se você quiser, para quem agora é mãe, pai ou pretende ter filhos, se você quer que seu filho seja resiliente, tenha bastante resiliência, é muito importante que você fale muito não para ele. Porque o não, ele ajuda a pessoa a criar essa resiliência. Então a gente vê aí as crianças de hoje em dia, né? Tudo é permitido, etc e tal.
E quando você consegue falar não para o seu filho, você está simplesmente ajudando ele a ser mais resiliente no futuro. Então é importante a gente falar não para as crianças, é importante que a gente dê bastante livros, é importante que elas pratiquem atividade física, porque atividade física ela vai liberar BDNF. Uhul! Eu vou falar um pouco mais sobre isso, vou explicar um pouco melhor sobre isso ao longo da live, mas a gente voltando aqui nas crianças, é muito importante que a gente consiga criar as nossas crianças, fazer com que as nossas crianças cheguem na fase adulta mais resilientes para que elas consigam passar pelo estresse de forma mais amena, né, gente? Porque algumas pessoas têm sérios problemas e outras conseguem passar de uma forma mais tranquila. Bom, eu falei aí das crianças, beleza? A gente já sabe como que a gente consegue formar um adulto mais resiliente. E agora, eu que já sou um adulto e eu não tenho ainda essa resiliência, o que eu preciso fazer? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acabar com a inflamação. Lembra que eu falei na live de terça-feira sobre estresse crônico, como que a gente lida com estresse? E uma das maneiras da gente lidar com estresse crônico é reduzir o processo inflamatório. Porque, fazendo um resuminho básico, para quem não estava aqui na segunda-feira, eu falei muito sobre o estresse crônico. Estresse crônico, ele gera um processo inflamatório no nosso corpo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é reduzir esse estresse crônico. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente consegue fazer isso através do ômega 3, o ômega 3 rico em EPA, porque o ômega 3 ele tem o EPA, que é para inflamação, e o DHA, que é para a parte de memória e etc. Então, nesse caso aqui de inflamação, a gente vai focar no que a gente compra mesmo em farmácia, que tem uma concentração maior de EPA, ok? A gente tem que cuidar muito do nosso intestino. Por que a gente precisa cuidar do intestino? Entrar, por exemplo, com probiótico é fundamental. Quem é meu paciente sabe disso, né? A Fabi tá aqui, o Gustavo. Todo paciente meu sai do consultório tomando probiótico, uma suplementação de probiótico. Isso porque o próprio estresse, a própria alimentação ruim, as coisas do dia a dia fazem com que no nosso intestino, vamos primeiro só um segundinho, a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, então no intestino a gente também produz serotonina, produz melatonina, então a gente precisa ter o intestino muito bom, porque ele faz conexão direta com o cérebro. E como que eu consigo ter esse intestino bom? Eu preciso do probiótico. Porque à medida que a gente tem um estresse da vida, etc., como eu estava explicando, a gente tem as nossas microvilosidades que são todas fechadinhas. E à medida que a gente vai passando por estresse ou alimentação rica em conservante, corante, industrializados em geral, essas microvilosidades que estão ali com as paredes coladas, elas começam a se deslocar. Elas começam a ter aberturas entre elas. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é que fragmentos de bactérias vão cair na corrente sanguínea, porque como está aberto, vai vazar bactérias do nosso intestino, vai para o sistema, vai para o sangue e vai causar um processo inflamatório. Então eu pioro a minha inflamação no caso de um estresse. Por isso que é tão importante quando a gente fala sempre com as pessoas, toma probiótico, é exatamente para isso, para que a gente consiga reduzir o processo inflamatório. A pessoa, por exemplo, que ela quer emagrecer, ela não consegue entender por que eu tenho que tomar probiótico. É exatamente por isso, porque eu preciso fechar todas as barreiras, ter mais integridade, o intestino precisa ter uma integridade correta para que eu consiga absorver vitaminas e minerais, para que eu não tenha um processo inflamatório, porque a obesidade já é um processo inflamatório, então eu consigo reduzir todo esse processo inflamatório e, como consequência, eu potencializo a perda de peso. Jurema, probiótico é como se a gente tivesse bactérias, a gente tem bactérias, a gente chama de, no intestino a gente tem bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá? Eu tô falando mais difícil, mas eu vou conseguir te ajudar. E, à medida que a gente vai falando, igual eu falei desse negócio do estresse, as bactérias boas, que são as positivas, elas vão morrendo. E a gente fica no intestino só com as bactérias ruins. E o probiótico são fragmentos dessas bactérias boas que a gente toma normalmente através de cápsula ou um pozinho, que são esses fragmentos, normalmente são manipulados ou a gente compra em sachê na farmácia, e a gente toma e o nosso intestino volta a ter essas bactérias boas, essas bactérias gram-positivas. Então o probiótico, ele ajuda exatamente isso. E quando você tem essas bactérias boas,
a gente chama de butirato, é uns nomes esquisitos, né? A gente vai produzir butirato e esse butirato vai ajudar a fechar essas minhas microvilosidades. Então, é uma coisa tá ligada à outra, por isso que eu preciso do probiótico. Além do probiótico, para quem não quiser tomar probiótico, a gente pode, por exemplo, fazer uso de kefir. O kefir é muito bom. E o kefir, ele é doado. É uma colônia de bactérias que as pessoas doam. Então, a gente tem kefir de água, a gente tem kefir de leite. Eu prefiro, do fundo do meu coração, o probiótico, porque eu acho que é muito mais prático. O kefir você precisa cuidar. Mas a gente pode também fazer uso de outras coisas, como, por exemplo, alimentos fermentados. Eu posso ter, por exemplo, um chucrute, que ajuda. Eu posso ter um kombucha, um kombucha também, que é a mesma coisa, que é um alimento fermentado que a gente pode tomar. Um iogurte, por exemplo, o iogurte, ele tem lactobacilos. A gente tem lá leite e lactobacilos, os de boa qualidade, né, gente? Que eu sempre falo com as pessoas, tomam o mais natural possível. Exatamente por isso. Então, além do probiótico, a gente ainda tem o kefir e a gente tem os alimentos que ajudam. A gente tem broto de feijão, broto de alface, a gente tem broto de várias coisas que a gente também pode colocar na salada e ajuda muito nessa parte do intestino. Além do intestino, que eu já falei aqui do probiótico, falei do ômega 3, espero ter conseguido te ajudar aí, Jerema, ter respondido a sua dúvida. A gente ainda tem o chá verde, que é um excelente antioxidante. A gente tem a cúrcuma. E um detalhe importante quando a gente fala de cúrcuma. A cúrcuma, ela é... Como que fala? Ela não é absorvida só jogando a cúrcuma. Você precisa, por exemplo, colocar sempre um pouco de pimenta do reino, para que você consiga absorver essa cúrcuma, tá? A Terezinha tá me perguntando aqui sobre o Yakult, se o Yakult é bom. Bom, na verdade, não é um dos melhores, tá? Eu prefiro, quando eu vou pedir um paciente para fazer o uso, eu prefiro iogurte. Não, fiquei até rouca. Prefiro iogurte, tá? Mas o Yakult também não é de todo mal, não. O Yakult, ele tem muito mais açúcar, por isso que eu não gosto de prescrever. Eu não gosto de passar para os pacientes, tá bom? Mas assim, entre o iogurte e o Yakult, eu prefiro o iogurte. Oi, voltei! Caiu! O celular travou. Acontece nas melhores famílias. Estamos ao vivo e isso acontece. E vamos aqui continuar falando. Espero que as pessoas retornem para a sala. Fiquei triste agora que caiu, mas acontece. O celular travou. Que bom que você voltou, Thaís. Fico feliz. Vamos aqui esperar que as pessoas voltem, porque é um tema muito interessante. Que bom que você voltou, Fabi. Tivemos um problema técnico que acontece com quem faz ao vivo, né? E a gente tem que rir, porque não tem o que fazer. Acontece nas melhores famílias. Ei, Caio! Tudo bem com você? Boa noite! Bom, e voltando aqui, eu vou fazer uma horinha só para as pessoas que estavam aqui retornarem, porque aconteceu de cair. Enquanto isso, eu vou tomando um chazinho calmante, que é o que eu mostro para você sempre. Meu chazinho de camomila para me dar uma acalmada depois dessa queda brusca aí. Mas acontece, né, gente? Internet é isso aí e quando a gente menos espera, acontece. Bom, então vamos continuar, não vou ficar aqui rendendo muito, não. E o que eu estava falando para vocês? Lembrei. A gente estava falando na redução do processo inflamatório, o que eu expliquei muito nas lives de terça e nas lives de ontem. A live de ontem eu falei muito sobre a parte de sono, e o sono ele também prejudica muito o processo inflamatório. Que bom que vocês voltaram, fico muito feliz. Acontecem coisas diferentes quando a gente está ao vivo, né? Mas vamos lá. Eu estava falando da redução do processo inflamatório e além do processo inflamatório, para eu ter um cérebro resiliente, eu preciso produzir uma coisa chamada BDNF. BDNF são moléculas que se ligam, que ao se ligar no seu receptor, eles fazem uma cascata no nosso corpo. E uma dessas coisas que acontece é a produção de neurotransmissores, é a neurogênese. Então, além de eu ter, se eu quero ter um cérebro resiliente, eu preciso reduzir o processo inflamatório e
ao mesmo tempo, eu preciso estimular a produção de BDNF. O BDNF, na verdade, ele só manda, mas a gente precisa estimular. E como que a gente vai estimular a produção de BDNF? Galera, para quem entrou agora, porque caiu, eu estava falando que para a gente ter um cérebro mais resiliente, eu preciso reduzir a inflamação, que eu já expliquei na live de terça e de quarta, e hoje eu dei só um resuminho, e eu tenho que estimular a produção de BDNF. E o BDNF eu consigo estimular através da atividade física, então é fundamental. Quando a gente pensar agora em atividade física, a gente não vai pensar mais só na parte de emagrecimento, de ficar forte, etc. A gente vai pensar muito mais na saúde mental, então é fundamental que eu pratique atividade física. Então, uma delas é atividade física. A segunda são exercícios cognitivos. Eu lembro muito que a galera lá de casa gosta de fazer palavra cruzada, uns trem estranhos, né? Umas coisas diferentes, que todas vão estimular essa parte do cérebro. Então é muito bacana fazer esses joguinhos, é legal. Joguinho de computador não vale, tá? É coisa para estimular mesmo o cérebro, que a gente tem que pensar. Livro é um excelente exercício cognitivo. E além disso tudo, eu posso entrar também com a neuronutrição, que é o que eu tenho falado desde sempre, né? Desde segunda-feira. A neuronutrição, para quem não conhece, é uma terapia nutricional na qual a gente utiliza os alimentos fitoterápicos, antioxidantes, compostos bioativos com o intuito de potencializar as funções do sistema nervoso central. E nesse caso em específico, para eu produzir o BDNF, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com ômega 3, porém, nesse caso aqui, é o ômega 3 rico em DHA e não mais em EPA, como eu falei anteriormente. Por que em DHA? Porque o DHA é o específico para essa parte do sistema nervoso central. Eu preciso de ter... Ele é rico em gordura para poder fazer a bainha de mielina, para poder produzir mais neurônios. É um termo mais técnico, mas quando a gente está pensando num cérebro mais resiliente, quando a gente for tomar um ômega, a gente tem que tomar um ômega rico em DHA e não em EPA. Além disso, eu posso entrar de novo com a cúrcuma, com o cacau. Então, se eu estiver pensando, por exemplo, num chocolate 70%, mais uma vez, quem é meu paciente sabe disso, eu sempre coloco um chocolatezinho 70% como sobremesa. Isso porque eu estou pensando em processo inflamatório, eu estou pensando na neurogênese, que é a produção de novos neurônios. Então, é tudo feito pensando no paciente como um todo. Além disso, eu posso entrar com a colina, que é fundamental. A colina eu acho no ovo, então é importante eu ter. Além da colina, eu tenho que ter a vitamina D. A vitamina D, ela é cofator de várias enzimas, principalmente no sistema nervoso central. Então é muito importante que eu entre com a vitamina D. E onde que eu vou achar a vitamina D? Não vai ser nos alimentos não, galera, porque o alimento que tem mais vitamina D é óleo de fígado de bacalhau. E eu acho que ninguém vai querer tomar óleo de fígado de bacalhau. Então, não vai ser na alimentação que a gente vai achar. Mas a gente tem um sol que potencializa muito e a gente pode suplementar também, que é muito necessário. Então, assim, a vitamina D é muito importante. Mais uma vez aí, quem é meu paciente sabe disso, não sai do consultório sem prescrição de uma vitamina D, porque a vitamina D é fundamental para tudo. Então, vocês conseguem perceber que a alimentação é base de tudo? Mais uma vez, eu falei nas lives anteriores, eu vou falar nessa. Tenha uma alimentação colorida. Porque, horrível, né, Julinha? Molho de fígado de bacalhau, ninguém merece. Quando você tem uma alimentação mais colorida possível, você tem uma alimentação riquíssima em antioxidantes. E aí, você consegue ter todas as áreas. Você consegue melhorar a parte do emagrecimento, focar no emagrecimento, você consegue ter uma boa saúde mental. Então, se a gente tiver que resumir tudo que eu tô falando, a neuronutrição tenha uma alimentação mais colorida possível, mais natural possível, mais rica em fibras. Então, quando eu falo pra você, gente, fruta, legumes, verduras, eu tô pensando muito no intestino. E como eu expliquei hoje, o intestino tem conexão direta com o cérebro, então é muito importante que eu tenha um intestino muito saudável. E assim sucessivamente. Bom, se vocês tiverem pergunta, por favor, me façam, que eu acho importante. Esse assunto é um assunto muito bacana. A gente está falando aí de resiliência, né? A gente conseguir passar
pelo estresse, que o estresse faz parte da vida. Então, quanto mais resiliente eu sou, mais tranquilo eu passo pelos processos de estresse que vão acontecer na vida e faz parte, porque o estresse, ele te tira da zona de conforto. Então, é muito importante, é bom a gente passar por estresse, porém a gente tem que aprender a lidar com ele, né? E no mais, galera, eu só tenho que agradecer. Essa live provavelmente eu não vou deixar salva, porque como ela ficou picada, não faz sentido eu deixar coisas picadas, mas eu agradeço imensamente quem esteve aqui, os meus pacientes, família e todas as pessoas que entraram aí. Prazer, que eu ainda não conheço. Olha, a Sônia tá falando que ela foi criada com óleo de fígado de bacalhau. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não é da minha época, provavelmente. Mais alguém aí, além da Jussara e da Sônia, foram criadas com óleo de fígado de bacalhau? Bom, eu acho que não, né? Eu acho que realmente, hoje em dia, é uma coisa que a gente não vê com muita frequência, óleo de fígado de bacalhau, e eu não tenho coragem de prescrever para os meus pacientes, de verdade. Eu acho que eu tenho um pouco de dó deles, eu prefiro prescrever uma cápsula mesmo, que vai ajudar bastante. E galera, ó, beijo pra vocês. Adorei, muito obrigada por vocês terem entrado. Muito obrigada mais uma vez. Amanhã eu tenho uma convidada especial. Amanhã a gente vai falar, li aqui nem pensar. Amanhã a gente vai falar sobre as terapias para ansiedade. Então, se vocês conhecerem alguém que está passando por um processo de ansiedade, que está tomando remédio, etc., por favor, convide para assistir a live, vai ser às 20 horas. A gente vai falar de várias terapias. Eu vou falar da alimentação e vou trazer uma convidada que vai falar sobre um pouco de constelação familiar, vai falar de outras terapias. Então vai ser muito bacana. E eu peço de verdade a ajuda de vocês, que avise para todo mundo que realmente tem ansiedade, que hoje em dia, quem não tem, né? Hoje é o nosso grande mal, é a ansiedade. Então, por favor, peçam as pessoas, convidem as pessoas para conhecer aqui o Insta amanhã às 20 horas. E grande beijo da Nutri e nos vemos amanhã. Beijo, beijo, muito obrigada e gratidão.